Prontinho, espero não estragar a máquina, porque tá caindo o mundo aqui. E cá estamos. Dá até pra ver que tá piscando aqui, ó. Legal. Esqueci os temas. Eu não esqueci. Bom, agora eu começo a falar. Boa tarde. A M-Cloud Incorporation, filmes e entretenimentos, filosofias. Tenho orgulho de apresentar Temporal 2, O Retorno. Não dá pra ver, filho. Desculpa aí. Então, provavelmente o campo de visão aqui será bem curto. Vamos aqui. E o caminho vai ser bem difícil de novo. Ele vai entrar à esquerda. Enfim, espero não haver grandes problemas por aqui. E tem que tomar cuidado. Vai ser um pouquinho mais longo. Tá bem pesada a chuva, bem pesada. Não me parece uma coisa regional. Não me parece regionalizada, uma questão que é só aqui nesse pedaço. E as águas de março estão fechando muito bem o verão, né? Hoje está bem mais geladinho, inclusive. A patroa deve ter sofrido para pegar o pequenininho. Vamos lá. Espero não encontrar o mesmo cenário, mas não tenho daquela última vez, mas não tenho uma enorme perspectiva de melhora não, viu? Vamos lá, vamos ver. Olha só. Nossa, tá gelado, cara. Eu devia ter posto a jaqueta por baixo. Claro que meu sapato vai encharcar de novo, né? Bom, dia com alguns probleminhas, coisinhas, pendências a resolver aí, mas tudo sob controle, nada de enorme gravidade. Nossa, cara, prometeram um dia parecido com o de ontem, mas tá bem pior, bem mais pesado. Mas nada de grave, nada de muito a mais do que um normal, não. No dia de hoje de trabalho. Bom, não sei se eu vou falar o tema, acho que sim, né? Acho que sim. Bom, eu falei esse tema ontem, mas eu não sabia, eu perdi o tema. Eu não... Ou foi ontem ou foi hoje de manhã? Sei lá. Eu apertei alguma coisa errada que eu não estava gravando. Gravei alguns segundos só e o resto eu falei sozinho, que nem um trouxa. Uma pessoa que eu até gosto muito, falando comigo, resolveu fazer um sacrifício religioso, um presente religioso, enfim. Resolveu, segundo ela é o seguinte, ela gosta muito de milho. Ela gosta muito de milho, qualquer coisa de milho. Canjica, bolo, milho verde,
curau, pamonha, qualquer coisa feita de milho, essa pessoa gosta muito. Epa, não estou gostando nada disso que eu estou vendo na minha frente. E qual foi o plano mirabolante dela? Segundo o seu entendimento, né? Ela teve uma ideia fantástica, que é o seguinte: ela vai deixar durante um tempo de comer milho. Ela vai oferecer em sacrifício ao seu... Não fico mesmo. Não fico parado olhando para vocês de jeito nenhum. Ela vai oferecer esse sacrifício de não comer milho. Inclusive já teve que passar por um problema, né? Por uma privação no serviço, porque esses dias fizeram canjica, né? De sobremesa. Então, foi por isso, inclusive, que ela contou. Vai ser difícil aqui, hein? Será que a gente passa, cara? E ele passou. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim. Provavelmente eu passo. E assim, isso é durante um mês, durante uma semana, durante 2 semanas, durante algum momento. Olha, tá igualzinho aquele dia. Bem zoado mesmo. Daqui a pouco eu continuo. E... enfim, é esse o entendimento específico de alguma coisa, né? E não dá muito para culpar o individual nesses conceitos de crença, a não ser por uma lamentação. De falar, cara, como é que você aceita, difunde e pratica um conceito tão arcaico, tão medonho, tão ridículo em relação à religiosidade, ao que pode ser um conceito de religiosidade. Mas assim, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre essa questão do sacrifício, da oferenda ou do dízimo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma parte do teu trabalho sendo oferecida para uma entidade metafísica. Ou seja, jogar fora, né? Na prática é jogar fora. O conceito do... uma missa, por exemplo, tem aquele momento das oferendas. E o momento das oferendas é uma questão bastante... Ixi, agora ferrou, hein? Agora esse busão vai passar aqui. É uma parte famosa, uma parte importantíssima da missa, né? Que tem uma origem num conceito de oferenda muito antigo, pré-histórico, para falar a verdade. Os judeus já faziam isso nos primórdios da fundação religiosa, né? Tanto tá lá a história famosa, conhecida por todos, de Abraão, né? Cujo o bondoso, amável e puro amor e benevolência Deus dele solicitou que ele matasse seu filho em oferta. Ao qual ele mesmo relutante, mesmo, poxa vida, meu caro, por que você precisa disso e tal, é meu filho. Ao final, mesmo relutando, ele ia matar o próprio filho. Se fosse nos dias de hoje a gente podia internar, né? Mas enfim. Caramba, mano. Esse povo tá saindo daqui. Ninguém vai ser multado agora por causa disso aqui não, mano. E é o que? Quase para executar a sua
a ordem, né? A ordem recebida, ele recebe um anjo, segura sua mão e informa que não, cara, era só um teste, era só uma brincadeirinha. Essas coisas que eu não entendo, se um suposto Deus onipotente, que tudo sabe de presente, passado e futuro, se ele precisa de testes, quando que esse poder acaba e ele precisa de um teste, ele precisa de uma prova, ele precisa de um sacrifício, né? Quando? Não dá para entender, assim, não tem um conceito básico que explique. A não ser se você for uma ovelha e não contestar nada. Aí não tem necessidade de explicação. Aí não tem nada mesmo, né? E isso criou esses primórdios da questão do sacrifício, criou vários rituais específicos e há realmente uma... até esses dias eu estava assistindo algum vídeo que a pessoa falava sobre, acho que era o Caco, Michio Kaku, um astrofísico famosíssimo aí e tal. Bom, cara, hoje não está tão pesado quanto estava aquele dia, não. Não tá mesmo, não. Aquele dia, lembra? Aqui estava tudo alagado, a gente passou pela calçada. Foi aqui, ó, foi aqui, nesse pedaço. A gente saiu aqui. Onde ele, não sei se eles já estavam conversando sobre isso, mas o pedaço do vídeo, ele cita uma conversa de que, assim, o gene da religião, né, no ser humano, e eu me lembro que esse pedacinho da frase me chamou muito a atenção, nessa coisa de que parece ser uma característica intrínseca do ser humano, essa negação da racionalidade, que pode ser chamada também de um gene da religião, aquele gene que se conforma, que aceita conceitos inaceitáveis em outras esferas, né? O mecanismo que você usa para aceitar a religião tem que se calar quando você usa o raciocínio para resolver uma equação, um problema lógico, uma questão simples de verdadeiro ou falso, né? Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, essa questão, porque sabe-se que o costume da oferenda ao Deus ou aos deuses, ele é muito antigo. Ele é muito antigo. Existiam deuses que pediam coisas leves, como queimar incenso, como queimar mirra, né? Ou algum outro qualquer tipo de adorno num templo específico. Existiam deuses que queriam luxo, queriam um templo majestoso, como o templo de Salomão. Não, deixa pra lá, estou falando do antigo, tá? O de agora é um homem santo. Enfim, toda a natureza desses deuses, com os rituais próprios, formados, montados para cada um deles. Esse aqui gosta disso, aquele ali gosta daquilo. Quando chegou aquele rei, que eu esqueci o nome, dos primórdios das tribos israelitas da Palestina, lá em 600 a.C., mais ou menos, que
é que ele inventou a coisa, a genialidade do Deus único, né? E isso com certeza foi um impacto cultural muito grande, mas que seria impossível não imputar a ele certos costumes já existentes desde que o macaquinho desceu da árvore, né? Que era a necessidade de não só cultuar, louvar e agradecer, quanto oferecer alguma coisa. Acontecia uma enchente que destruía a lavoura, a plantação daquela aldeia, porque não haviam feito as oferendas corretas. Existiam deuses mais sanguinários, mais venais nos seus pedidos. Existiam deuses que pediam crianças, existiam deuses que pediam moças virgens, existiam deuses que mandavam para que a construção daquele prédio, daquele edifício, daquele templo fosse duradoura, que em cada marquise, em cada base da construção, fosse enterrado junto um bebê recém-nascido. Então, cara, é assim. O que pode parecer extremamente absurdo hoje para nós foi fato corriqueiro e normal. O que é estranho para mim, o que eu efetivamente não entendo, é que vários absurdos já foram suficientemente descartados dos nossos costumes, e a gente, de repente, em determinado momento, parou e falou: agora eu não mexo mais, agora eu não posso mexer mais. Porque percebeu-se, se você continuar permitindo, mexendo, você vai ter um momento em que não tem mais. Todo o conceito vai ter caído. O dogma vai deixar de existir. Então esse costume da oferenda, ele é universal no conceito da existência humana. Parece que ele sempre existiu, em várias modalidades, de várias formas. E foram sendo aperfeiçoados ou montados os métodos de acordo com cada entendimento de cada legislador religioso. Então, assim, o que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar, né, primeiro, continuando nesse sentido, daí a criação do conceito do dízimo é um pulo, é rápido, é praticamente a mesma coisa. Não demoraria para alguém falar: ah, mano, só que agora a gente não produz, a sociedade evoluiu, mudou de patamar, mudou de conceito. Então, agora não é todo mundo que tem lá para oferecer, ele colheu 10 quiabos, ele tem que me dar um ou dois. Não é todo mundo que vai ter isso, e vai criar uma certa confusão. E outra, né, cara? Sempre foi isso. A doação, ela não é pra divindade. Ela é pros líderes religiosos. É disso que eles vivem. Padres têm salário e tudo porque existe uma administração dos recursos doados. Pastores têm salário por causa disso. Tudo é doação. Tudo. Efetivamente, toda a remuneração, todo o custeio. E ok. Eu consigo entender isso sem ficar tão revoltado assim. Só um pouquinho. Eu consigo entender um pouco da questão de que é supostamente para obra. Você frequenta aquela igreja, aquele edifício, e você é servido, né, pelas pessoas na sua sabedoria, na sabedoria
na sabedoria dos líderes religiosos, não é que você tem que pagar por isso, você tem que ajudar a sustentar, já que ele está ali não ganhando, ele está ali te orientando, ele está ali supostamente oferecendo os seus poderes mágicos de pessoa escolhida por Deus, para poder te orientar, para poder te mostrar como viver a vida, para poder te explicar como esse suposto Deus pensa sobre as suas coisas. Então, sim, é necessário sustentar essa estrutura. Não vejo um grande mal em relação a isso, eu vejo um grande mal que ainda sustentam. Mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Agora, a origem do dízimo é essa. O conceito básico é o oferecimento. Agora vamos lá. Vamos voltar para o milho. Que pensamento horroroso você pensar que um suposto criador do universo inteiro, com toda a sua complexidade, vai olhar você não comendo milho e falando assim: nossa, cara, eu realmente me comovi com esse ato. Eu vou te conceder a graça que você quer. Eu vou te dar um prêmio na loteria. Eu vou vou arrumar um emprego para o seu marido, namorado, noivo. Eu vou, entendeu? O que eu lamento de tudo isso aí não é a tacanhice do pensamento da pessoa, mas é a suposição da tacanhice do pensamento desse Deus. Que horror! Nós estamos à mercê de um cara que sabe criar um universo, mas que te concede uma graça se você fizer um sacrifíciozinho de não comer alguma coisa que você gosta. Por ele. Em amor a ele, em honra a ele, em homenagem a ele, em agradecimento a ele, e qualquer que seja o seu argumento. Eu vou ter que... aqui eu não vou arriscar, não. Aqui eu vou pelo Morumbi mesmo. Vou pelo Morumbi. O que é de se lamentar é isso. É que num exercício de raciocínio de, sei lá, aproximadamente 3 minutos de raciocínio honesto, de raciocínio livre e puro, qualquer ser humano com mais de 11 anos de idade é capaz de chegar a essa conclusão maravilhosa que eu cheguei. Que merda de Deus, hein? Que porcaria de conceito divino que vocês criaram. Porque é o apequenamento de alguma coisa que você vive gritando que é grande. Você mesmo o apequenou. Você mesmo desmereceu esse tão grande poder. Não, cara, não. Não há, no meu ponto de vista, uma explicação, qualquer que seja, que possa aceitar. Eu acho até que eu estou usando o milho da menina, mas não é bem isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre qualquer coisa. Eu estou falando sobre a oferenda na missa. Eu estou falando sobre o dízimo. E o que mais me ofende o intelectual, assim, aquela pontada no cérebro, na região cinzenta, aqui atrás na nuca, aquela pontada mesmo vem quando você questiona e o cara fala: não questione, está na Bíblia. Aí você tem realmente vontade de falar: mano, você tem mais é que se fuder mesmo, viu? Porque quem colocou na Bíblia queria isso e viveu disso. E você aceitou.
Você não foi capaz de olhar e falar, hã? Pra quê? Como assim? Alguém teria que ser capaz de falar, como assim? Alguém teria que, assim, exercer 5%. Essas coisas me fazem ah, voltar a entender o que o Raul falava sobre usar só 10% de sua capacidade mental. Porque é bem possível que seja isso mesmo. Porque não dá para entender. Não dá para entender. Vamos deixar claro uma coisa: tudo que foi inventado no conceito de progresso, a vacina, a cura para uma doença, o tratamento para um mal, ele só foi inventado, só foi criado, só foi atingido o objetivo, porque em determinado momento alguém olhou e falou: não pode ser isso aí que vocês estão falando. Foi só a contestação que sempre nos impulsionou a melhorar, a ganhar, a ter mais conhecimento. Só com inicialmente a contestação. E vamos deixar assim límpido o conceito. Toda religião odeia a contestação. Odeia. Porque ela é a antítese da existência da religião. Se você aprender a contestar, você vai abandonar a religião. Se você for honesto e fiel com você mesmo, você vai abandonar. E a gente está em 2018. Ele vai tacar o carro na minha frente, quer ver? Pensei que ia. Ah, cara, eu não vou ficar. Claro que é uma bobeira, uma enorme bobeira, sem nenhum, como é que se fala, né? Sem nenhuma consequência grave ou não grave. Mas é um começo de coisas bem graves que desse mesmo princípio podem acontecer. Não tem gente que acha que se flagelar vai agradar a Deus ou vai purificá-lo perante Deus? Não tem gente que acha isso e que faz isso, que se tortura, assim como antigamente tinha gente que achava que torturando um herege poderia purificá-lo. Na verdade, nunca passou de um simples exercício de sadismo, de desumanidade. O que você quer? Vá lá, meu filho, vá. E não peques mais. Mas enfim, e aí uma pergunta mais prática assim, né? Por que não, já que você quer agradar
o seu Deus, que supostamente é amor, supostamente é caridade, supostamente é, enfim, fraternidade, enfim, um monte de sentimentos bons, por que você não se sacrifica para ajudar efetivamente alguém mesmo? Eu acho de uma pobreza cultural, de uma pobreza mental tão grande, o conceito da caridade pela recompensa do paraíso. Na verdade, eu acho o paraíso o absurdo dos absurdos, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, né? Mas, basicamente, eu não entendo alguém se esforçar para tê-lo. Hoje, com a capacidade que o pensamento humano já foi capaz de evoluir. Eu realmente não sei discernir essa questão. Não sei trabalhar com isso. Porque nunca vai ser caridade, nunca vai ser filantropia, nunca vai ser entrega verdadeira. Vai ser trabalho mediante pagamento. E isso não traz nenhum mérito, a não ser obrigação, a não ser temor. Vamos mudar a frase, mudar o polo, só para que eu possa exemplificar melhor. Vamos dizer o seguinte: o mesmo conceito que fala para você fazer o bem, para você merecer o paraíso, é o conceito que fala que se você não fizê-lo, não fizê-lo é ótimo, hein? Se você não o fizer, você vai para o inferno. Então, cara, aí tirou o mérito da própria causa religiosa. Porque é mediante ameaça. Eu vou fazer o bem pra você, porque senão eu vou pro inferno, cara. Senão eu vou arder eternamente na larva do inferno, vou ser espetado, vou agonizar. Enfim, cara, é péssimo. É horroroso. E mais horroroso do que tudo isso, é um suposto Deus onipotente que sabe onde tudo vai chegar, que permite. Então ele não é onipotente. Ou ele é onipotente e sádico. É essa parte que talvez as pessoas não entendam do buraco ético que são os conceitos religiosos atuais. A humanidade já foi capaz, e tem que agradecer muito às religiões, durante muito tempo, tendo sido a base ética que conduziu a humanidade a um sucesso evolutivo. Mas que vamos para a próxima fase. Fechem esse armário. Fechem este livro, literalmente falando. Fechem isso. Porque ele já forneceu o que precisava para o seu tempo, para a sua fase. Hoje, ele não serve mais para evolução, para continuidade, para melhora. Ele não serve mais. Colégio. Eita caramba, hein? Porque não tem mais ética a se buscar. Porque há 300 anos atrás, há 100 anos atrás, por que não dizer,
era bom que você falasse para um cara, mano, se você for muito promíscuo, você vai pro inferno, você vai agonizar eternamente no fogo do inferno. Porque isso salvava muitas vidas, muitas vidas. Isso realmente deixava as pessoas mais seguras. Há 1000 anos, há 500 e até há 100, por que não dizer, a virgindade deveria ser vangloriada, deveria ser difundida, deveria ser homenageada, deveria ser endeusada, justamente porque a menininha de 11, 12 anos que tinha sua sexualidade já aflorada, ela poderia padecer de várias doenças e transmitir várias doenças. Então era importante que, por algum motivo, o conceito de pureza, virgindade e não a prática sexual fosse reprimido com ameaças graves. Porque com a dureza de pensamento da época, o cara só entendia desse jeito. O cara só entendia desse jeito. Então, é isso que eu falo, o quanto devemos. Porque eu já falei sobre isso. Porque nos salvou. Porque nos salvou. Uma forma melhor de educar um filho até um bom tempo era com ameaças. Ainda em alguns momentos, eu aqui, pai falando, posso colocar que efetivamente é verdade. Em alguns momentos eu preciso falar, para, senão eu te bato. E é isso, cara. Em algum momento não tem argumento, ou eu ainda não o aprendi. Enfim. Mas, e sempre tem um mas. Que tal a gente começar a explicar por que a pessoa morria de sífilis? Por que a pessoa adquiria gonorreia? Por que a pessoa se infecta com HIV? Não é importante? Não é importante explicar, falar, e a explicação traz muito mais resultado e menos trauma. E aí essa é a grande conquista que está gritando para sair e começar a exercer efetivamente. Que é a conquista comportamental, é aquela onde o argumento é o suficiente, sem ameaça, sem simplismo e sem dogma. Eu não tenho que fazer o bem, ou porque eu vou para o céu, ou porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer o bem porque é o melhor que nós temos a fazer uns aos outros. É o melhor que pode acontecer para que todos nós vivamos melhor. Eu tenho que diminuir as desigualdades, não é porque um suposto filho de Deus desceu aos céus e foi covardemente torturado com talvez a pior tortura de todos os tempos, a pior maldade que pudesse ser inventada pelo homem.
Perceberam que quanto mais o tempo passa, mais é comovente a história da crucificação de Cristo? Porque a sensibilidade das pessoas é maior. E a empatia também. E é por isso que a gente não precisa carregar culpas. Ele morreu pelos meus pecados. É triste pensar nisso. E constatar o quanto que esses argumentos tão antigos e ultrapassados e não convincentes, o quanto que eles ainda convencem, o quanto que uma enorme, comparativamente falando, uma enorme parcela da população engole esses conceitos básicos, hein? Básicos, hein? Não estou falando do milho, não. Estou falando dos conceitos básicos, da história original básica, do Adão e Eva. Estou falando do Abraão, estou falando do Moisés, estou falando do Cristo, estou falando dos santos, supostos, enfim. Estou falando numa regra ética humana, humanista, que não tem material para confortar tanto assim. E por isso essa perda de sentido no conceito humanitário. Por isso que esses levantes ultraconservadores aparecendo agora. Justamente porque o cerceamento mental, comportamental que a religião implantou nas pessoas, mesmo que muitas dessas nem sejam religiosas, pode ser simples e puramente o gene da religião, né? Aquele genezinho que tem nele, a gente vem com ele de que precisamos louvar, precisamos ofertar, precisamos agradar o nosso Deus, porque senão ele nos castiga fudidamente. Fudidamente. É assim, não dá para você falar uma frase inteira sem você encontrar uma contradição. Mas é por aí, né? É por aí. Eu acho que essa questão, né? O futuro reserva, pena que eu não nasci na época mais propícia, mas o futuro reserva pessoas aos que sobreviverem ao colapso, porque haverá um colapso, aos que sobreviverem, coisas muito boas, conceitos humanos e humanistas refinados, aperfeiçoados. Já temos bons exemplos. Cara, fomos capazes de, com toda essa chucrice, fomos capazes de ditar a Declaração Universal dos Direitos do Homem logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse texto é extremamente bem escrito e é completo em conceitos básicos, definiu conceitos básicos, registrou o que todos já sabiam. Então, cara, se a gente foi capaz, por exemplo, a Carta Magna dos Estados Unidos é uma genialidade. Esqueça os fatores políticos específicos, mas se atente ao que está escrito lá, em 2 páginas.
em 10 leis básicas, princípios fundamentais. Então, cara, é assim, tem coisa boa, tem ideia boa a se difundir, que já conseguiu ser, que já conseguiu ser bem, bem solidificada em várias camadas da nossa sociedade. Mas, paralelamente a isso, parece que a parte chucra também ganhou bastante peso. Bastante peso. Talvez nada disso que eu fale tenha enorme significado. Talvez seja apenas um. Puta que pariu. Quer ver que apagou de novo? Talvez seja apenas porque hoje temos mais informação. Porque, no fundo, a evolução humana é inevitável e vai se completar naturalmente, não sei. Ah, tá filmando sim. Até mais tarde.